Olá, meu nome é Fábio e eu vou falar para vocês sobre os resultados da experiência que eu fiz do experimento 1, né, sobre cores do solo. A primeira cor que eu tenho aqui é esta, que foi retirada do fundo do meu quintal. É uma terra escura, vocês podem ver que tem até resíduo de folha aí. Né? E por que ela tem essa cor escura? Né? Ela foi tirada ali do horizonte A e ela tem essa cor porque havia ali muitas árvores, né? Ainda tem muitas árvores que fazem sombra no quintal, que contribui para uma decomposição maior de restos animais, né, e vegetais que tinha nesse solo, principalmente de vegetais, restos de frutas, gravetos, folhas, troncos de árvore, que foram se decompondo e assim dando essa origem, né, dessa cor ao solo, né? Porque ele na realidade é um cinza bem claro e mais fino, que tenha um contraste entre tonalidades de solo no meu quintal. Eu não pude coletar da outra parte porque está cimentada a área hoje em dia, mas antigamente daria para ver facilmente. Mas na parte do fundo, onde tem essas árvores, ele adquiriu essa cor graças a esse acúmulo de matéria orgânica que foi fazendo com que a tonalidade cinza clara, que é uma tonalidade de um solo que provavelmente é rico em quartzo, ele foi adquirindo essa cor por conta da matéria orgânica. A segunda amostra é essa daqui, tirada de barrancos normalmente, mas eu tinha no fundo do meu quintal porque é utilizada também como arenoso para construção civil. Ela tem uma tonalidade bege clara, mas a gente encontra, né, cor de café aqui, mas a gente encontra nos barrancos ela mais avermelhada, o que normalmente ocorre pela presença forte de óxido de ferro, né? E às vezes outros tons, um pouco arroxeado e tal. Mas essa amostra foi tirada provavelmente do horizonte E, né? Que é aquele mais intermediário, onde provavelmente pela lixiviação, né? Processo das águas, foi se retirando os elementos químicos, né? Esse óxido de ferro, por exemplo, reduzindo a quantidade, e com a quantidade reduzida ele acaba ficando mais claro. Normalmente solos mais claros são ricos em quartzo, né? Que é o caso desta areia branca de construção, que aqui não está tão branca, né? Também foi retirada do fundo do meu quintal, nós usamos para a construção. Aqui ela já está um pouco misturada com matéria orgânica, folhas, restos do próprio solo, né? Pelo processo dos animais também passando por cima, houve uma mistura, ela não está tão branquinha, mas ela era bem branquinha quando chegou. Então ela é tirada de areais e é um solo, né, uma areia também superficial e que não tem coloração escura por ser pobre em matéria orgânica e rica em quartzo, né, que é resistente aí ao intemperismo, né? Então essa é a terceira amostra. E aqui nós temos uma amostra que foi processada pelo homem mecanicamente por meio de rochas extraídas da natureza, com o fim de comercializar para filtros de piscina e outros fins também, né? Mas aqui eu quis trazer para mostrar que o homem também, por ação dele mesmo, consegue transformar o solo, né? E ela tem também essa cor, né? Intermediária entre o branco, porque provavelmente é a cor da rocha extraída, podendo ser uma rocha talvez um pouco mais escura que tenha perdido cor pelo processo de lavagem ou trituração do material. E eu gostaria também de falar que na minha infância eu gostava de pegar essas cores variadas que tinha, que era bem mais fácil nessa época, e fazer deposições dentro de uma garrafa para deixar várias cores, né, com várias tonalidades diferentes, roxo, vermelho, branco, cinza. E isso é uma experiência que poderia ser usada no ensino fundamental, ali do segundo ao quinto ano, né, antiga primeira a quarta série, para que as crianças comecem a ter contato com tipos de solo e percebendo essas cores de solo, né, textura, já vá adquirindo um conhecimento prévio para no futuro ter mais entendimento. Eu, na minha época, não fiz isso por iniciativa de professor, por ser uma tarefa proposta por professor, mas por iniciativa própria. Hoje, isso seria algo interessante para alunos aí do ensino fundamental. Algo interessante também é que na minha rua existia uma areia vermelha, de um vermelho mais intenso, e ela era encravada com pedras de um vermelho bem intenso também. Essa rua ela é meio inclinada e com o tempo
por meio do processo de lixiviação, né, por meio das chuvas, provavelmente a areia vai perdendo a cor. Então, nas partes mais baixas, ela ia provavelmente perdendo o óxido de ferro existente nelas, os minerais, e ia ficando um pouco mais clara, mas ainda é vermelha. Então tinha duas tonalidades dessa cor. Nas partes da areia mais grossa, inclusive, eu encontrava pequenas partículas tipo dessa pedrinha aqui, né? Só que em outros formatos, de um vermelho bem intenso. Então isso indica que o processo de intemperismo, né? A chuva, o vento, o sol, a variação de temperaturas e até a ação do homem por meio de passar com veículos, animais, pessoas, contribuíram para que esse processo fosse acelerado, né? Porque vai deteriorando essas pedras mais rapidamente, quebrando em partículas menores, e elas vão dando origem a esse solo. E por meio da lixiviação, ele foi perdendo um pouco a cor nas partes mais baixas. Obrigado.